Estamos aqui com a doutora Silvana de Souza, ela que é vice-presidente da subseção da OAB de Olímpia, ela que vai falar também, né, dar a sua opinião em relação à Lei Maria da Penha, que essa semana está completando 13 anos. E vamos para a primeira pergunta, né? Doutora, como advogada, na sua opinião, a Lei Maria da Penha trouxe avanços importantes para combater a violência no âmbito familiar? Sim, trouxe bastante avanço, sim. A Lei Maria da Penha, que está completando 13 anos essa semana, nessa quarta-feira, dia 7, completou 13 anos. E após uma década de vigência no país, a gente, através de estatística, tem constatado que ela se torna necessária. Ela se torna necessária na medida do quê? Que os avanços que ela teve várias leis onde tipificou crimes, né? Ficou mais rígida. A gente pode citar agora, né, um grande avanço que eu pude notar, uma lei que entrou em vigor dia 14 de maio de 2019, em que o próprio delegado de polícia, na localidade em que não seja comarca, ele pode aplicar uma medida protetiva, que é afastamento do cônjuge, do agressor do lar. E isso só é possível, né, só em cidades em que não sejam comarcas, como Guaraci, Altair, Severina, Cajubi. Isso é um grande avanço, porque o agressor, muitas vezes, ele fica na casa. Agora, a autoridade policial, o delegado podendo agir, ele já aplica, ele verificando que a existência de que há aquela agressão, eminência de morte, ele já pode aplicar essa medida protetiva. Isso é um grande avanço. Claro que essa lei, o delegado ele tem 24 horas para mandar para a autoridade judicial, né? Que também tem 24 horas para analisar o caso, que pode ser revogado ou mantido aquela medida protetiva. E também essa lei, ela também dá a possibilidade não só do delegado, mas a outra autoridade policial. Se o delegado não tiver na cidade naquele momento, a autoridade também pode aplicar. Então, não só o delegado, mas apenas essa medida de afastamento do lar o cônjuge agressor. Não Sim. são todas as medidas que são aplicáveis. Isso é um grande avanço. E não foi só esse avanço que teve. Nós temos a lei também, em dezembro, em que divulgar fotos íntimas também é crime, entendeu? Fotos íntimas de nudez, isso tornou crime, que é o caso... Exposição da intimidade, né? Isso, se tornou crime, é o famoso caso Neymar, que está na mídia, Sim. né? Isso também é uma novidade. E tem outros casos, assim, desde 2006, que a Lei Maria da Penha está em vigor, teve grandes avanços, entendeu? E essa lei, você vê, essa lei, ela é perfeita, ela é reconhecida pela ONU, essa lei, apesar de ser, ela é reconhecida pela ONU, e a terceira lei mais bem feita do mundo, aqui o Brasil é o 5º país que mais se mata. Infelizmente, né? Apesar dos avanços, dá a entender que o Brasil não faz aquele papel de reconhecimento. Por que será isso? Mas, apesar de tudo, existem grandes avanços, igual eu falei para você, e esses avanços são as medidas que passou a ser crime. Passou a ser crime, inclusive, o descumprimento de uma medida protetiva. Isso não era crime. Então, esses são os avanços, em geral. Tá. O que falta melhorar, na sua opinião? Olha, falta melhorar muita coisa. Né? Falta melhorar muita coisa. O poder público tem que investir mais em todas as áreas, porque a mulher que é vítima de agressão, ela tem que ter um amparo do Estado, entendeu? Hoje existe a possibilidade desses juizados, mas não tem. Hoje a gente tem 5.000 municípios e esses municípios não são todos que têm delegacias especializadas para a mulher. A mulher, ela fica num estado que ela não consegue fazer uma denúncia, então existe aquela preparação, entendeu? Isso é o meu ver, falta muito, muito investimento mesmo.
Falta o poder público se adequar ali, é isso. Sim, falta adequar a lei. É isso aí. Inclusive, no artigo 33, né, está prevista a criação, né, de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. E enquanto até as falas da previsão da sua criação, né, as varas criminais que acumulariam, né, a competência civil e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher. E até hoje isso não foi concretizado, né, o que tem a dizer a respeito disso? Sim, infelizmente não foi concretizado. A gente espera que sejam, porque uma coisa é um juiz especialista, a gente precisa mudar isso aí, um atendimento diferenciado, porque a demora de um processo é que vai fazer a questão. Você vê a Maria da Penha, quantos anos demorou para ser julgado o caso dela, que foi reconhecido mundialmente. Então, a gente também, agora, claro que o processo não é tão demorado, mas a gente precisa melhorar através desses juizados, fazer com que eles atuem, entendeu? Fazer com que a lei seja cumprida na sua aplicabilidade. Sim. E, na sua opinião, o número de casos de violência ainda é preocupante? Você já chegou a atender casos, né? Teve clientes e, isso aí é uma causa que preocupa, porque violência dentro de um lar sempre é muito danoso, né, para a sociedade. Sim, muito preocupante. Eu vou citar um caso aqui, vou explicar para você que isso é uma questão, no meu ponto de vista, cultural. Nós tínhamos um Código Civil de 1916, em que a sociedade, né, o Código de 2016, que foi revogado, e depois tivemos o novo Código Civil de 2002. Esse Código Civil, ele previa que o chefe de família já era o homem, entendeu? Então a gente vem de uma sociedade em que o homem era o líder, né, que a dominação era do homem. E isso, a gente não, essa ideia de dominação, a gente não tira de um ano para o outro. A gente tira, não é de um ano para o outro. Foi através, para você ter uma ideia, o STF, ele em 1991, ele começou, ele não aceitou uma tese de legítima defesa da honra num crime. Então foi através disso que ele começou a falar assim, peraí, porque aquilo ali maquiava um crime de feminicídio. Então é justamente isso que nós não podemos aceitar. O STF começou a falar, mas peraí, então aquela ideia já vinha desde aquela época, entendeu? E tinha, por outro lado, que falava que todos são iguais perante a lei, mas o Código Civil estava ultrapassado, falava que o chefe de poder era o homem. Isso é uma ideia cultural, a gente não vai mudar, né? E aquela ideia também de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ela está ultrapassada. Ela está ultrapassada porque o Estado ele tem um dever de agir, de não deixar essa violência que acontece contra a mulher, entendeu? E foi justamente o STF, quando começou a não aceitar essa tese de legítima defesa da honra, que ele viu que por trás disso existia um crime de feminicídio, e hoje o Brasil ele é o 5º país que mais se mata. Sim. Nós fizemos a lei e não conseguimos, nós não fizemos, não estamos fazendo o papel da lei. Por quê? Porque a lei ela foi reconhecida mundial e nós não fizemos o nosso papel, porque o Brasil é o 5º país que mais se mata. Enquanto não mudar o conceito, enquanto tiver aquela discriminação, entendeu? A gente não vai conseguir mudar. Isso a gente vai mudar no dia a dia, através de políticas, entendeu? A gente não consegue mudar aquela ideia daquela dominação masculina. É justamente isso.